Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao canal PIS Sofia. Estamos aqui novamente com Sidney, Aracides e Lincoln para mais um episódio, com o tema do refinamento dos mercúrios. Para iniciarmos a nossa conversa, o que seria esse refinamento de mercúrios? Então, Amanda, olá a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais esse episódio. E, Amanda, para iniciar isso, é importante nós entendermos esse processo todo aí desse refinamento. Então, nós sabemos que, de princípio, nós como seres pensantes, atuando nessa mente, né, tanto no macro, como a gente sabe que no micro também nós criamos esses pensamentos. Então, esses pensamentos, enquanto inconscientes, eles são o que a gente chama na gnose de lenha para fogueira, eles são essa energia primitiva e instintiva. Então, esses pensamentos, eles adentram aí nos 4 reinos, que são, né, o mineral, o vegetal, o animal e, posteriormente, né, como humano, que daí nós possuímos uma mente. Diante do humano, já dentro desse reino, é o que nós podemos fazer esse trabalho de refinamento. Então, de primeiro momento, a gente traz termos e até elementos químicos para explicar isso. Então, nós temos o que a gente chama de enxofre arsenicado. Esse enxofre arsenicado é tão somente esses reinos que nós criamos dentro da nossa mente. Porque chega um momento que a gente começa a perceber que tem algo inflamando aí dentro dessa mente. Tem algo complicado. E aí esse processo de entendimento começa justamente com essa purificação desse enxofre. Então esse enxofre arsenicado, como é colocado, que ele é o próprio fogo, mas ainda um fogo bem instintivo. E aí nós vamos purificando esse fogo. Nós vamos tornando esse enxofre, nesse caso, um enxofre puro. Posteriormente, esse tratamento do enxofre puro, que nós vamos criando aí os mercúrios. Melhor dizendo, o mercúrio, né, que vai sendo refinado. Então, esse mercúrio ele passa por processos de refinamento. Então, ele começa como o mercúrio negro, depois ele passa para o branco, do branco para o amarelo, e do amarelo para o vermelho, que daí já é a própria energia que nós usamos para fazer essa transmutação sexual. E é válido aqui a gente destacar, porque em alguns momentos os estudantes podem se deparar na literatura gnóstica, até o próprio mestre Samael, ele fala da fabricação dos mercúrios. Por que a gente está utilizando o termo refinamento? Porque o mercúrio por si só, ele já está fabricado. São esses pensamentos, esse mercúrio negro, que a gente também chama de mercúrio seco, dentro tanto da gnose como numa linguagem alquímica. Então, só para que o estudante não se confunda, quando ler fabricação de mercúrios dentro da literatura, é o mesmo que a gente está trazendo. O que nós fizemos até com trocadilho aqui, a gente refinou a palavra utilizando o refinamento desses mercúrios, que daí vão passar por essas estações, por essas partes já mencionadas. Inclusive, até o Lincoln falou com esse olhar, inclusive é também falado que esse mercúrio seco é o próprio enxofre arsenicado. Então, que essa impureza, que depois o branco, daí que já é algo puro. Isso, que aí dentro desse contexto todo, né, que ele vem fazendo refinamento, precisa desse enxofre citado arsenicado purificado para depois fazer com essa chama, que o Aracides falou do fogo. O fogo tem 7 purificações do fogo também, aonde vai conseguir, através dele, ir moldando, né, com o fogo puro e latente ali, até chegar a forrate, né, nos 7 níveis, chegar em forrate para fazer essa apuração cada vez mais rápida, para que você chegue no mercúrio vermelho, que é o próprio Cristo, aonde nasce e cria a questão dos corpos sutis, que a gente citou até em outros episódios ali, meio por cima ainda. A gente vai entrar mais a fundo em outros temas, em outros episódios futuros, né? Então é importante colocar essa questão também. Sim. E dentro da gnose a gente trabalha muito com a simbologia das coisas, né? E o que seria o simbolismo do mercúrio? De uma forma alquímica e
principalmente dentro aí da transmutação sexual, é a própria energia sexual. E então esse refinamento seria essa própria não sei se poderia colocar como transformação desse enxofre arsenicado? Seria esse o refinamento dos mercúrios? Dentro desse fogo, sim. Então, esse enxofre que nós colocamos é o próprio fogo que vai fazendo com que esse mercúrio seja refinado. Sim, é porque daí uma coisa que auxilia bastante nesses estudos é a gente se recordar do equilíbrio dos 5 centros da máquina. Isso ajuda para a gente trazer para uma prática. Porque aquele estudante, e tem toda uma sequência desses episódios que nós estamos gravando, o estudante ele é introduzido agora, nos últimos episódios, com o tema da magia sexual. Só que não basta tão somente trabalhar na magia sexual. Tem os 3 fatores também, outras vezes já mencionados, e é necessário esse refinamento da questão sexual, do ato, mas muito daquilo que leva para o ato, a nível aí de pensamentos. E o que isso envolve? Envolve o centro sexual, envolve o centro instintivo, envolve o emocional, envolve o motor, envolve o emocional. Então, esse refinamento desses mercúrios, ele advirá a partir do momento em que o estudante vai observando e trabalhando com afinco nesse equilíbrio desses 5 centros. E isso acontece antes, porque às vezes também há uma confusão, isso tudo acontece antes de adentrar em iniciações. Eu preciso refinar, preciso fazer uma limpeza primária ainda dessa casa, que é o nosso próprio corpo, para que realmente adentre no trabalho em si. Isso aí já entra até na questão ali do próprio batismo de Jesus, que vem fazendo a limpeza e purificação dessas águas. No batismo aparece até a pomba branca, que já é representação desse mercúrio em estágio já de preparação para trabalhos à frente. Como vocês falaram, tem o amarelo e tem depois do amarelo o vermelho, que é o próprio Cristo já colocar engendrado já, em cristificação já, fazendo esse trabalho de tudo o que a gente vem citando aqui, dos corpos sutis. Então, ali dentro de tudo isso, a gente vê que vem se preparando, limpando essas águas, fazendo toda essa questão, né, na morte do ego, fazendo tudo isso e arrebatando eles, trazendo essa lenha para a fogueira, queimando, purificando e fazendo com que esses mercúrios passem nessas etapas, para que você chegue nesse Cristo vermelho, que é o mercúrio em estágio mesmo de criação. Aí a gente vai entender, né, essa questão do simbolismo. Pegando o simbolismo de Mercúrio, a gente pode atrelar até ao próprio planeta Mercúrio, que ele é o mensageiro dos deuses, é rápido, é o mais rápido deles. E também tem até que cita que ele é o comerciante, que ele faz toda essa tramitação, como se levasse esse ouro, fizesse esse comércio, levando toda essa riqueza. Ali a gente atrela até a Hermes Trismegisto, que é o próprio, né, que faz essa questão dessa questão do ir e vir, as questões de mensagem, trazendo todo esse ensinamento já em 3 vezes do trabalho que foi feito, né? Que é o Deus de Thoth. Então tem muito simbolismo, né? A gente entra aqui em alguns, mas como o Lincoln sempre coloca em episódios, trazendo na prática. O que esse Mercúrio na prática realmente significa? Porque você pegar muito simbolismo, mas tá, por que serve? Ele serve para fazer a criação dos corpos. Como que eu faço? Trabalhando com o fogo, deixando o fogo na purificação para que ele molde esses mercúrios, que o mercúrio chega ao estado vermelho e consiga engendrar agora esse Cristo. Daí você vai entendendo todo esse processo, como é que funciona pouco a pouco na alquimia. Aí tem, claro, além desse elemento o sal, que é o fixador, aí você vai pegando toda essa junção da alquimia, que é um assunto muito mais profundo, e certamente a gente vai abordar com mais detalhes em outros episódios, que a gente pode até citar também sobre isso tudo, como é que condensa isso para nós fazer realmente os nossos corpos solares existirem, ou serem, né, na verdade. Perdão, foi muito legal você ter citado essa questão mitológica de Mercúrio, como até esse deus do comércio, e é o que acontece de maneira geral quando a gente não tem domínio, vamos dizer assim, sobre esse Mercúrio, porque
são esses próprios pensamentos querendo esse comércio, mas não olhamos somente o comércio em si, mas essa perca de energia. Energia aqui, energia ali, perdendo. Então, esse Mercúrio, ele é tão somente errante, sem um propósito, sem um objetivo. Seria uma parte infraconsciente desse Mercúrio. O que nós precisamos é transmutar esse Mercúrio em algo supra, né? Em algo consciente, que é esse comércio, mas no sentido dessa junção de forças, junção energética, para que tenha, de fato, essa transmutação. Porque se eu estou perdendo a energia, principalmente através do sexo, ou no dia a dia, em pensamentos, é esse Mercúrio inferior, né? Então, estou perdendo essa energia, tem que confluir para esse trabalho. Sim, é bem... A gente trazendo bem nessa linha prática, porque assim, ó, se a gente pegar ali na questão da onde vinha o garimpo, né, até nos antigos, não sei se funciona, que não é uma área do meu conhecimento, mas que eles usavam esse mercúrio para fazer a extração do ouro. Onde tinha amálgama, que aí coloca, ele traz toda essa densidade, essa sujeira, aí é queimado com esse fogo, e pode ser representado pelo próprio enxofre já puro, onde queima, ele evapora essa questão dessa amálgama e fica só o ouro puro. E esse ouro puro, quando a gente não tem essa consciência, quando o Lincoln está citando, esse ouro é comercializado pelos nossos pensamentos. Quando você vai eliminando os pensamentos, vai trazendo, você colocando esse mercúrio puro, ele vai trazendo tudo isso aqui, aí você queima, extrai de todos os pensamentos esse ouro que cada um tem dentro. E isso tudo vai para o Cristo. Aí isso tudo vai para esses corpos, que a gente vai passar pelas questões dos corpos solares, né? Depois a gente vai para os corpos de ouro e de luz. Então é nessa transição que vai elevando e direcionando essa riqueza dessa questão desse ouro puro para esse objetivo. Então, esse tema do refinamento dos mercúrios, a relação que ele tem com a fabricação do corpus sutis é para realmente já começar a adentrar nessa fabricação real dos corpos ali. Isso, exato. Até como o Lincoln colocou ali do refinamento, a gente vai falar da fabricação dos corpos. Nós já temos os corpos, eles são fantasmas, são corpos ainda lunares, mas aí com a questão do trabalho, a gente vai transformando esses embriões lunares em solares, para que tenham luz própria. Onde a gente consegue fazer daí esse refinamento ou a própria fabricação, colocando como você citou, através desse ouro puro. Essa transmutação desse chumbo todo, de todas essas impurezas em algo realmente rico, né? E valioso. Isso que é magnífico dessa junção que a gente faz através da gnose, e até atrelando a esses corpos sutis, que eles estão fragmentados, que através desse processo da transmutação e esse refinamento dos mercúrios, essa junção do ouro, é isso que a gente precisa fazer. Pegar todos esses fragmentos de pensamentos, nos nossos defeitos, equívocos, pecados e assim por diante, e a gente vai extraindo, vai fazendo essa extração, vai fazendo uma mineração com a ajuda do mercúrio, por assim dizer, para que possa criar, mais tarde, engendrar esses corpos sutis, que estão fragmentados, são lunares, como a gente diz na gnose, porque ainda são sombras, né? São fantasmas. E essa reconstrução, aí sim a gente parte para uma manifestação do ser, por assim dizer. A gente vai naquela ênfase que a gente falou, que temos as sementes solares dentro de cada um no experimento solar. E quando a gente começa a fazer com que essas sementes germinem dentro de nós, vai nascendo esse sol pouco a pouco, através de todo esse trabalho alquímico. É como o Lincoln falou, se a gente entra nesses pensamentos, cada vez que você pensa, esse teu ouro é distribuído, esse teu ouro é derivado. Então, todos esses pensamentos levam essa riqueza para satisfazer os prazeres. Aí é o ponto que a gente começa a fazer esse trabalho e começa a realmente ter esse fogo verdadeiro, esse fogo real que vem de Kundalini, onde vem juntando com esse mercúrio, vem trazendo de volta, vem como se fosse um magnetismo puxando e passando esse fogo, como se fosse um próprio apocalipse dentro de nós, resgatando todas as questões desse real ouro que está dentro de cada um dos pensamentos que foram roubados pela nossa dormência, né? Cada vez que a gente dorme, uma fagulha desse ouro é retirada.
E dentro desse contexto, daí você tendo consciência, começando a fazer um trabalho e realmente prestando atenção em você, vivendo o momento presente, você começa a fazer essa extração de todo esse ouro. E aí sim, destina pelo propósito que é a fabricação desses corpos ou o refinamento dos corpos, como queira colocar. E seria o próprio alimento do Cristo, esse refinamento. Exato. É um menino de ouro. E onde encontramos referências nas escrituras sagradas sobre esses mercúrios? Você poderia citar um exemplo? Sim, a gente falou no próprio Jesus, o Cristo. Então, no próprio nascimento dele em Belém, que é a Torre de Fogo, a gente vê ali naquele momento na manjedoura, que é a manjedoura, né, onde que nasce esse monge, que é o próprio Cristo, em meio aos animais, em meio às impurezas, que ali tem a representação de todos esses nossos pensamentos e tudo mais, é dali que nasce o Cristo. Então, esse Cristo nascendo nessa manjedoura, a gente tem ali os 3 reis magos. Nessa história dos 3 reis magos, a gente pega ali os mercúrios, né, sendo cada um deles uma representação, chegando até o Cristo. Então, a gente vai ter ali Baltazar, que representava a raça negra africana, que é o negro. Então, esse é o primeiro estágio do Mercúrio citado pelo Aracides, onde ele traz de presente para o menino Jesus a mirra. E essa mirra, eles eram utilizados para a questão de cura nos templos, na questão de embalsamento na morte. E tem todo um simbolismo aí nessa questão desse Cristo vindo, advindo, né, para fazer essa purificação, para trazer essa questão ali, mas já prevendo e trazendo a questão da morte em si, dos pensamentos que estão ali, para que o Cristo vivo faça o trabalho. Aí na sequência vem Belchior. Belchior representa a raça europeia, a raça branca, e ele traz o incenso. Esse incenso que ele traz essa questão, na época ali, era feito só a utilização dentro dos templos. Então traz uma representação ali para purificação, essa questão do templo de Jesus, que daí já passa do negro para o branco, que é a representação de Belchior dentro desse trabalho dos mercúrios. E depois já vem Gaspar. E Gaspar é da cor amarela, representa a raça asiática e traz o ouro, em símbolo já da realeza, já que já está num aspecto já de chegar no vermelho. Então já traz esse ouro, já vem trazendo, porque esse vermelho do Cristo, que é esse mercúrio vermelho, ele atrai esse ouro. E é esse próprio ouro que aí a gente falando do Gaspar, ele está trazendo. Então tem todo esse simbolismo ali, só nessa passagem que a gente vai pegando e chega no próprio Cristo vermelho. Esse Cristo revolucionário, esse Cristo real, que vem, né, não vem trazer a paz à terra, e sim o fogo, vem trazer a revolução e vem trazer o real, que é o nosso trabalho aqui, de chegar ao Pai novamente através de todo esse drama cósmico que ele representou. Então ali a gente pode trazer isso e é um bom exemplo para o momento da arte. E o que significa essa transformação ou transmutação do chumbo em ouro? Então, isso é muito mencionado na linguagem alquímica. No primeiro momento a gente vê até essa transformação da personalidade na pureza do espírito. Mas de maneira interna, como é que a gente faz, né? De transformar essa personalidade, né? Que é um chumbo no ouro do espírito. Justamente através desse trabalho da magia sexual, da transmutação. Onde esse chumbo, que é um elemento extremamente denso, e até a gente retorna a falar daquela questão da energia do pensamento, que tem uma densidade vibracional muito grande. Então, conforme eu vou fazendo esse refinamento desses mercúrios, eu vou tornando esse metal interno mais volátil, mais leve, que é através desse refinamento dos mercúrios. Então, esse chumbo, esses pensamentos, esses equívocos, esses defeitos, eu vou, não que eu vou tornando eles mais leves, eu vou eliminando eles e por si só vou ficando mais leve para que eu me solarize, porque esse ouro tem tudo a ver com a questão solar, que a gente até estava mencionando desses corpos
esses corpos que a gente tem que são lunares ainda, que são sombras, nós transmutarmos eles em corpos solares. Então, de uma maneira inicial, é essa maneira que a gente pode trazer da transformação do chumbo em ouro. Exato, até dá para trazer também, falando dos metais, porque a gente entra ali até na fabricação ou refinamento dos corpos, porque dentro de cada um dos chakras que a gente tem, de cada uma das questões que a gente vem falando das igrejas, são assuntos que a gente vai tratando aqui, pouco a pouco. Então a gente começa ali com o metal da prata, aí vem pro próprio mercúrio, que é a questão sexual, aí vem pro próprio cobre e chega aqui no ouro, que está no coração, onde nasce o Cristo, né? Aí a gente sobe para Marte, que Marte está atrelado aqui ao ferro, obrigado, Aristides, ao ferro, aí chega ao estanho e chega ao chumbo. Chumbo, que está em Saturno, ele é dono, no caso do tempo, é Cronos, onde tem a seifa e tem a ampulheta. Então, enquanto você não dominar todos esses metais, você fazer essa transição, subir até em cima, descer a esse Cristo, que purifica e deixa esse nosso ouro do coração puro, ele desbloqueia todo esse teto de chumbo, que bloqueia nós e ficamos presos no tempo, preso na mente, que representa essa mente. Então dá para trazer também dessa forma, né? O Lincoln já tinha bem colocado ali, mas só para dar uma outra ideia de como funciona. É você vencer Cronos, vencer o tempo, tirar essa blindagem de chumbo e transformar em reluzente ouro puro. E daí é um próprio sol. Realmente, esse tema, ele tem vários níveis de compreensão, como a gente já sabe, né? Então, realmente, é bastante estudo aí que a gente pode estar buscando através desse tema. Então, agradeço a vocês por mais esse episódio. E por aqui, a gente finaliza. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e aqui no YouTube também. Paz Inverencial e até breve. Paz Inverencial e até breve. Paz Inverencial e até breve. Paz Inverencial, até breve.